Bom dia a todos. Bom ver a casa cheia. A gente fica feliz com tanta gente aqui hoje no domingo de manhã. E hoje nós vamos dar início a um capítulo muito especial do Evangelho, que é o capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. E por que esse capítulo ele é tão especial? Porque ele nos fala de amor. O amor que nosso mundo tanto precisa, né? Então vamos falar de amor hoje, que nosso Mestre Jesus nos envolva sempre com o seu amor. Bom, logo no início do capítulo, nós temos uma passagem muito interessante que está no livro de Mateus, capítulo 22. Nessa passagem, um fariseu que era doutor da lei e, portanto, uma pessoa bem instruída, tentando fazer Jesus entrar em contradição, lhe pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe responde: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós já ouvimos muitas vezes esses mandamentos, né? E esses dois mandamentos, eles são tão importantes, mas tão importantes, que eles resumem todas as leis divinas, toda a doutrina do Pai, em apenas dois mandamentos. Então é simples, né? A gente cumprir 2 mandamentos só. Será que é tão fácil assim? Será que nós conseguimos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento? Amar verdadeiramente a Deus significa respeitar e obedecer a todas as suas leis divinas. Para facilitar esse entendimento do que é amar a Deus, basta olharmos para Jesus. O Mestre amava a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Podemos perceber isso pelas suas atitudes, pela sua humildade, pela sua capacidade de perdoar, pela sua capacidade de não sentir rancor, apesar de tudo o que fizeram contra ele, de se preocupar muito mais com o próximo do que consigo mesmo, de sempre fazer o bem para quem quer que fosse, de se doar inteiramente, principalmente por aqueles que mais precisavam, de não julgar nós, humanos, ainda muito imperfeitos. Isso apenas para citar algumas das suas condutas morais. Parece que não é tão simples assim amar a Deus de todo o coração. Mas vamos para o segundo mandamento, e amar o próximo como a si mesmo. Será que nós tratamos o outro com a mesma gentileza com que gostaríamos de ser tratados? Será que nós conseguimos perdoar o erro do outro como gostaríamos de ser perdoados? Será que nós não julgamos o outro como gostaríamos que não nos julgassem? Será que nós conseguimos ajudar alguém que está passando por alguma dificuldade como gostaríamos de ser ajudados? Parece que também não é tão fácil assim amar o próximo como a si mesmo. Para amar o próximo, nós precisamos, primeiramente, nos amarmos. Essa é a primeira dificuldade. Nós precisamos nos amar de verdade. Porque ninguém pode dar uma coisa que não tem. Então, como é que eu posso amar o próximo se eu mesmo não me amo como deveria? Será que a gente se ama de verdade?
respeitamos e cuidamos do nosso corpo físico como deveríamos? E do nosso espírito, então? Sobre o nosso corpo físico, que é necessário também amar, sim, porque ele tem a sua utilidade aqui nesse planeta, escola em que vivemos, nós precisamos cuidar mais da nossa alimentação, do nosso sono, da prática de esportes, de exercícios físicos, de uma caminhada, né? Não cometer exageros. Tem uma série de diretrizes que nós precisamos seguir para cuidar do nosso corpo. E quanto ao espírito? Para cuidar do nosso espírito existe uma grande ferramenta para nos ajudar, que é o Evangelho de Jesus. Ele tem dicas valiosas de como cuidar do espírito. Por exemplo, as leituras edificantes, o estudo do Evangelho, a prece sincera que nós devemos fazer todos os dias, a prática da caridade, o exercício do perdão, o estudo do Evangelho no domingo de manhã, como estamos aqui fazendo hoje, tudo isso ajuda muito a cuidarmos do nosso espírito, sim. Ajuda a aumentar o nosso amor por nós mesmos. E quando nós conseguimos nos amar, aí sim nós podemos amar também o nosso próximo. E quem é esse próximo que nós devemos amar, de que Jesus nos fala? É o nosso pai? É a nossa mãe? É o nosso filho? É o nosso irmão? Esses são obrigação. Amar a família é fácil. Às vezes não tão fácil assim, mas é muito mais fácil do que amar um desconhecido, né? Na maioria das vezes não exige tanto esforço, tanta transformação ou renúncia. Mas às vezes temos também dentro do nosso lar um familiar de mais difícil convivência. Para quê? Justamente para nós começarmos a praticar esse amor ao próximo dentro do nosso lar. Porque é geralmente dentro do nosso lar que começam as nossas tarefas de edificação. O nosso lar é a nossa primeira escola, é lá onde a gente começa a prática daquilo que nós viemos aqui aprender no Evangelho de Jesus. E ao conseguirmos desenvolver o amor como devemos, vamos um dia passar a amar o próximo, de que Jesus tanto nos fala, que é toda a humanidade. Sim, nós devemos um dia amar todo mundo indistintamente. Mas nós não precisamos também passar a amar qualquer desconhecido, como amamos um filho, ou uma mãe, ou um pai, ou um irmão. Isso até seria impossível de uma hora para outra, né? Mas nós podemos começar a desenvolver essas formas de amar. Como? O respeito ao próximo já é uma forma de amar. Se alguém deseja o nosso mal, não desejar o mal daquela pessoa também é outra forma de amar. Não julgar o outro é outra forma de amar. Orar pelo bem do outro, orar para que alguma pessoa que está no caminho errado encontre o caminho correto, também é outra forma de amar. Ainda no livro de Mateus, capítulo 22, Jesus nos disse: e assim tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres com o próximo. E por que esse amor ao próximo é tão importante assim? Porque para amar a Deus nós precisamos amar o próximo primeiramente. Porque como a lei de Deus é toda baseada no amor e na justiça, e Ele nos ama indistintamente a todos, e nos trata igualmente a todos como seus filhos com amor, jamais Ele poderá permitir
que um dia cheguemos a Ele, se nós não aprendemos primeiramente a amar o nosso próximo. Como exemplo, nós temos uma história interessante que também está nesse capítulo, que é a história do rei. Esse rei, ele estava cobrando as dívidas dos seus servos. E um desses servos não tinha o suficiente para pagar ao rei o que devia. Foi lá e pediu ao rei que tivesse paciência, que um dia ele lhe pagaria tudo o que ele devia. E o rei, compadecido daquele servo, perdoou-lhe a dívida. Tudo bem, vá em paz. E o servo saiu dali, encontrou um companheiro dele que devia dinheiro a ele, e esse companheiro dele, da mesma forma, pediu para ele paciência e falou para ele: um dia eu vou lhe pagar tudo que eu lhe devo. E sabe o que o servo fez? Não. Ele mandou prender o companheiro. Ele ficou bravo, ele ficou irritado com o companheiro e ainda mandou prender o companheiro que devia dinheiro a ele. E as pessoas que estavam ao redor viram aquela atitude, que viram ele ser perdoado pelo rei e não perdoar o companheiro, fizeram com que essa história chegasse até o rei. E o rei chegou até esse servo e disse: servo mau, por que você não perdoou o seu companheiro como eu te perdoei? E o rei mandou que esse servo também fosse preso, porque ele não agiu como o rei agiu com ele, com benevolência. Isso é um claro exemplo de como agimos de forma diferente quando a coisa é conosco. E por que esse servo agiu com o companheiro dessa forma? Por causa do quê? Do egoísmo. Um dos grandes defeitos da humanidade. Ou seja, ele queria ser perdoado, mas perdoar a dívida do outro, não. Ele não quis ser benevolente, só pensou em si mesmo e não na situação difícil que o seu companheiro estava enfrentando. Essa história, ela nos ensina que de nada adianta pedir perdão a Deus pelos nossos erros se nós mesmos não perdoamos igualmente o nosso próximo. Deus é extremamente justo conosco. Se perdoarmos, seremos perdoados. Se não perdoarmos, não seremos perdoados, até chegar o dia em que aprendermos a perdoar. Simples assim. Isso é tão importante que está na principal oração que o nosso Mestre nos deixou, o Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, precisamos aprender a perdoar para sermos perdoados. Não basta querermos só nós sermos perdoados, mas não perdoar o erro do outro. Ainda nesse capítulo nós temos outra passagem muito interessante da vida de Jesus, que até pode não parecer que tem ligação com o tema de hoje, mas tem sim, nós vamos compreender hoje. Essa passagem está em Mateus 22 e Marcos capítulo 12. Alguns fariseus e herodianos, querendo comprometer Jesus, perguntaram-lhe se deveriam pagar o tributo a César ou não. E Jesus, conhecendo a malícia daqueles fariseus e daqueles herodianos, lhes disse: por que me tentai, hipócritas? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Também é uma passagem bastante conhecida, né? Na verdade, aquelas pessoas não queriam saber a opinião de Jesus sobre o tributo. Eles queriam que ele caísse em contradição, para que ele fosse perseguido, então, pela autoridade romana. Essa era a verdadeira intenção deles. Mas Jesus, do alto do seu conhecimento, da sua sabedoria, já sabia daquilo, né? E aí o que ele responde? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta de Jesus contém um ensinamento muito profundo. Com dai a César o que é de César, Jesus quis nos dizer que devemos atender às obrigações decorrentes da nossa vida material, respeitando as leis
e honrando os nossos compromissos aqui, no plano material em que vivemos. Não basta cuidar só das coisas espirituais, nós precisamos cuidar também das coisas materiais. E com dai a Deus o que é de Deus, Ele nos diz que devemos sempre cumprir as leis de Deus, buscando desenvolver os valores morais que conduzem à nossa perfeição. Com essa passagem, Jesus nos esclarece que é necessário atender às exigências da vida material sem esquecer as obrigações da vida espiritual. Além disso, dar a César o que é de César envolve o compromisso de cada um com a comunidade. Porque naquela época, os cidadãos de Roma tinham acesso a serviços e benefícios que nenhuma outra localidade daquela ali perto possuía. Roma era muito avançada perto das outras cidades, né? Ali daquela época. E os impostos que eles deveriam pagar eram para quê? Para suprir esses serviços que eles tinham, essas coisas avançadas que eles já tinham e que as outras localidades não tinham. Então era lícita assim essa cobrança de impostos. Podia ser um pouco mais do que eles deveriam pagar? Podia ser, mas era lícita sim. E o respeito às leis da comunidade revela o amor ao próximo. Está aí a relação com o nosso tema de hoje. Por quê? Porque o próximo também é parte da comunidade. Então, quando eles deveriam pagar esse imposto, seria para quê? Para ajudar aquele próximo que não tinha tantas condições de pagar o imposto, para que ele também recebesse os bons serviços que Roma poderia prestar a eles. Nesse mesmo capítulo, nós temos as instruções dos Espíritos que nos trazem também muitas reflexões importantes sobre a lei do amor. Lázaro nos diz que quando nós somos criados simples e ignorantes, nós temos apenas instintos de sobrevivência, os instintos mais básicos do ser humano. Conforme nós vamos evoluindo, nós passamos a ter sensações. E quando nós evoluímos ainda mais, nós passamos a ter sentimentos. Então, para nós evoluirmos, é necessário vencer os instintos em favor dos sentimentos. Ou seja, aperfeiçoar esses instintos até que se transformem em sentimentos. E, por fim, atingir o ápice, que é o desenvolvimento do amor em toda a sua plenitude, que é o sentimento mais nobre que nós podemos ter. O amor é o mais puro dos sentimentos e resume toda a doutrina de Jesus. E um instrumento que nos auxilia muito na aplicação da lei do amor é a reencarnação. A reencarnação é algo que só a doutrina espírita consegue nos esclarecer. Ela nos ensina que é através do reencontro com aqueles com os quais nos relacionamos em vidas passadas, que nós podemos desenvolver a lei do amor. É através desse reencontro com familiares que viveram conosco em outras vidas que nós podemos reparar erros do passado e exercitar a prática do amor. É através da reencarnação. É para isso que nós vamos reencarnando. E com isso nós vamos o quê? Evoluindo, vida após vida, se quisermos, se praticarmos, se nos esforçarmos. E Fénelon, outro espírito, nos diz que o amor tem essência divina e que todos nós temos dentro de nós a centelha do amor. Porque Deus, quando nos criou, colocou dentro de cada um de nós a semente do amor. Todos têm a semente do amor, mesmo aqueles que parecem que não têm. O mais vil criminoso, ele tem a semente do amor dentro dele. Só que ela ainda precisa ser germinada. E depende de cada um de nós colaborarmos, contribuirmos para que essa semente germine. E como? Através do exemplo. O exemplo é a melhor forma de praticar a caridade. Então, em primeiro lugar, finalizando já a preleção, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a amar a Deus.
a respeitar as leis divinas e seguir o exemplo que Jesus nos deixou. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a amar a nós mesmos, cuidando mais principalmente do nosso espírito. Como? Através das orientações que nós podemos encontrar no Evangelho, buscando vigiar os nossos pensamentos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós escutamos, os lugares que nós frequentamos, buscando sempre evoluir, buscando sempre estar perto de pessoas que nos agreguem valores bons. Em terceiro lugar, nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Como? Aprendendo a tolerar os que convivem conosco, mesmo que tenhamos diferenças, a perdoar quem nos ofende, a auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades, a não julgar os erros cometidos pelos outros, a respeitar as opiniões diferentes. Não basta apenas não fazer aos outros aquilo que nós não queremos que façam a nós. Essa posição é uma posição muito passiva, não fazer o mal. Não, nós precisamos, ao contrário, nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos ser mais ativos. Nós que já temos essa compreensão. Já ouviram o ditado de que gentileza gera gentileza? Essa é a mais pura verdade. Vamos ser gentis, vamos ser amáveis. A gente vai dando exemplo dessa forma e vamos contagiando o próximo com esse amor, com esse exemplo. Vamos colocar mais em prática o nosso amor dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, no trânsito, onde quer que seja. O mundo precisa muito de amor. E esse é um trabalho de formiguinha que cada um de nós pode fazer onde estiver. É assim que nós vamos conseguir contribuir para transformar o mundo num lugar melhor de se viver. E uma coisa muito importante, vamos fazer a nossa parte, mas sem esperar do outro a mesma coisa. Porque cada um está num estágio evolutivo diferente. Cada um tem uma compreensão já de moralidade diferente. Por exemplo, nós estamos aqui estudando hoje a prática do amor, já estamos adquirindo e já temos até uma compreensão da necessidade do amor. Então, alguns têm mais capacidade de amar do que outros. Então vamos dar o exemplo, mas não vamos esperar em troca, porque cada um está num estágio e precisamos respeitar as limitações de cada um. Para finalizar esse tema tão importante do amor, eu só queria trazer aqui a oração de São Francisco, essa oração tão bela que fala do amor. Vamos prestar atenção no conteúdo dela. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz a todos, um ótimo domingo e muito obrigado pela atenção.